Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje a nossa leitura se concentra em Levítico capítulo 24 e 25. Na leitura anterior nós vimos que em Levítico 22 há uma instrução ao sacerdote sobre a santidade necessária ao ministrar diante de Deus. Enfatiza que apenas sacerdotes ritualmente puros podiam comer das ofertas sagradas e que os sacrifícios oferecidos ao Senhor deveriam ser sem defeito, simbolizando assim a perfeição exigida no culto a Deus. Em Levítico 23, nós temos a apresentação das festas sagradas de Israel, incluindo o sábado, a Páscoa, os pães asmos, as primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Estas festas tinham significados espirituais e proféticos, apontando tanto para a comunhão do povo com Deus e até mesmo sendo tipos relacionados à vinda de Cristo e da sua obra. Em Levítico capítulo 24, nós vemos o cuidado com a luz e a santidade do nome de Deus. Esse capítulo trata da manutenção contínua do candelabro, do menorá, no tabernáculo, e também do pão da proposição, que simbolizava a presença de Deus entre o seu povo. Os pães da proposição eram aqueles 12 pães que ficavam, né, na mesa, e eles eram trocados continuamente e serviam também, quando eram trocados, para alimento aos sacerdotes. Mas esse capítulo chama atenção justamente pela narração do caso de um homem que blasfemou contra o nome do Senhor, sendo condenado à morte e a morte por apedrejamento, estabelecendo a seriedade da santidade divina. Esse texto é um texto muito complicado para a gente, porque afinal de contas está se referindo a uma pena relacionada à blasfêmia. E temos que entender naquele contexto, tanto a blasfêmia, porque você se voltar contra a divindade, você está se voltando não só contra a divindade, mas contra toda a ordem estabelecida e até mesmo o governo que está submetido à divindade. Trata-se de uma teocracia. Então, uma pessoa que blasfema contra Deus, blasfema contra toda a ordem ali constituída. E temos leis também, nesse capítulo, que são consideradas as leis de talião. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, são leis que são encontradas tanto no Código do Levítico, ou no Código de Mosaico, como também nos Códigos de Hammurabi e outros textos da época. E é importante entender alguns contextos, né? Como, por exemplo, nós vamos ver a questão do escravismo, era o modo de produção da época da antiguidade. Então, o que nós vemos no texto bíblico é que existe uma espécie de regulamentação justamente para que não haja abusos em relação a essas questões relacionadas ao escravismo. Algumas lições importantes nós podemos retirar do capítulo 24. A luz do candelabro representa a presença e a orientação de Deus, assim como Jesus Cristo, ele é a luz do mundo. E também o respeito pelo nome de Deus, que ensina sobre a santidade e a reverência na adoração. O tetragrama, que é a palavra Iavé ou Javé, ela não era pronunciada de jeito nenhum pelo povo de Israel e depois pelos judeus. E isso até complicou a forma de pronunciar esse nome, tanto é que existem várias teorias a respeito de como se pronuncia hoje esses nomes. Temos a pronúncia, por exemplo, de Jeová, que é uma tentativa de não pronunciar corretamente o nome. Então se usa as consoantes do tetragrama e se coloca as vogais de Adonai, que quer dizer Senhor. Então a palavra Jeová seria uma mistura de Yahvé e Adonai, justamente um artifício para que não se pronunciasse o tetragrama, que é a palavra sagrada Yahvé.
E também nós vemos no próprio texto bíblico a substituição de Yahvé por Senhor ou Yahvé por Eterno, que são nomes justamente para que não se pronuncie, né, a palavra sagrada que é Yahvé. Claro que isso diz respeito àquele mandamento: não usarás o nome do teu Deus em vão. E isso era usado à risca. Aliás, o medo de se utilizar o nome em vão fez com que o povo não utilizasse de jeito nenhum, o que, na verdade, acabou se tornando um exagero. Em Levítico, no capítulo 25, nós temos um capítulo muito interessante, porque é um capítulo que estabelece, primeiro, o descanso da terra a cada 7 anos, e após 7 ciclos sabáticos. Então, nós temos o descanso da terra, que era justamente para que a terra pudesse se recuperar e também produzisse o fruto por si só, que pudesse alimentar os pobres da terra. Então, existe tanto um cuidado ecológico em relação à terra, como também um cuidado social em relação aos pobres. E também no ano sabático, que acontecia depois de 49 anos, no 50º ano, havia o ano de jubileu. Esse ano de jubileu, as terras eram devolvidas aos seus donos originais e os escravos hebreus eram libertos. Aqui nós temos, além de uma reforma social, porque afinal de contas parte do escravismo terminava, porque os hebreus eles eram libertos. Claro que aqueles escravos que não eram hebreus continuavam ainda sendo propriedades dos seus donos. Mas aqui tem um aspecto interessante, né? Havia a devolução também da terra aos seus antigos donos. Então havia uma reforma agrária de 50 em 50 anos, justamente para que não houvesse concentração de terra nas mãos de alguns poucos. Mas o fato que é importante também citar é que isso não foi observado pelos próprios hebreus, israelitas posteriores e até em relação aos judeus. A terra ficou sendo concentrada principalmente nas mãos dos reis, que acabaram sendo grandes proprietários de terra. O objetivo dessas leis era justamente evitar a desigualdade social e lembrar que a terra não pertencia ao homem. Na verdade, a terra pertence a Deus. Existem alguns registros antigos, como, por exemplo, os códigos de Hammurabi e as leis de Shununa, que mostram que outras sociedades antigas também tinham regras sobre terra, servidão, mas o que nós podemos ver no conceito bíblico do jubileu é único, principalmente em relação à sua ênfase na liberdade e na justiça social. O jubileu, ele aponta para a redenção e a liberdade em Cristo, que nos liberta da escravidão do pecado, e ensina sobre a confiança em Deus para a provisão e justiça, lembrando que tudo pertence a Deus. A prática do descanso sabático, tanto em relação à semana, como também em relação ao 7º ano e até mesmo ao 50º ano, mostram a importância que deve existir entre trabalho, ou o equilíbrio que deve existir entre trabalho e fé. Na nossa sociedade, o Deus é o dinheiro, então muitos trabalham até a exaustão. Isso é pecaminoso. Há necessidade de descanso, justamente para que você possa repor as suas energias e também cuidar da sua família e do culto a Deus. Esses capítulos mostram que Deus estabeleceu leis que moldavam a sociedade de forma justa e sustentável, mesmo a despeito das imperfeições. A escravidão era um modo de produção terrível. Vamos lembrar que o modo de produção escravista ele foi substituído pelo modo de produção feudal, e depois o modo de produção feudal foi substituído pelo modo de produção mercantilista, e por sua vez foi substituído pelo modo de produção capitalista. Mas lembremos que a escravidão é uma mancha, uma nódoa na humanidade que subsiste até hoje, não só em alguns países que escravizam,
principalmente os mais pobres de outras nações, como também no nosso próprio país, onde você tem um regime análogo à escravidão, que deve ser evidentemente combatido. Em Gálatas, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que em Jesus Cristo não há senhor e não há escravo, não há homem e não há mulher, não há rico nem pobre, todos são iguais perante Cristo Jesus. E o próprio texto bíblico também fala que Deus não faz acepção de pessoas. Então é muito importante que a gente lute por uma sociedade que seja justa e abençoadora. Que Deus abençoe a todos e que a gente possa perceber, né, que a lei em Levítico ela tem vários aspectos que, se fossem seguidos com critério e à risca, até hoje, beneficiariam a muitos de nós. Que Deus abençoe a todos.